Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, o nosso programa, o Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, o Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade, do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, o grupo da família, da galera da faculdade, na turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e coloca o que você tem achado do nosso programa. Quer ver algum tema aqui? Vai lá também nos comentários, deixa uma sugestão de tema, que a gente vai ter o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. Sim, se você nos acompanha pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode sim colocar o seu comentário ou uma sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. 71984721124. E esse é o WhatsApp que você interage com a gente, você manda o seu comentário e faz a sua participação. Por falar em comentário, participação, hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e também o que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E agora sim, nós temos um canal lá no YouTube, minha esposa, o canal do programa O Farol, que nós estamos pedindo para as pessoas se inscreverem nele. Fala sobre ele, que eu vou agora compartilhar o link do Facebook para as pessoas acompanhar o nosso ao vivo. Tá certo. Temos um canal, que a gente já falou aqui, o canal do programa O Farol lá no YouTube. Esse canal é feito para que vocês possam ter acesso a todos os nossos programas, do primeiro até o último que a gente fez na sexta-feira passada. Você tem todos eles lá no nosso canal. Então, se você quer ver algum tema, você quer ver algum programa, se você perdeu algum dia, você tem a oportunidade de acessar e realmente poder assistir o programa do início ao fim, lá no YouTube. Por quê? O Facebook está apagando todos os vídeos que são feitos ao vivo ou não. Ele vai apagando todos os vídeos, então o programa não está mais ficando gravado muito tempo lá. Menos de 20 dias eles já são apagados. Então, você que quer acessar, já não vai ter mais condição de acessar os programas pelo Facebook, mas pelo YouTube, não. Você tem todo o acesso, você tem toda a condição de chegar lá. Então, a gente gostaria que você entrasse lá no nosso canal Programa Farol. Todos os dias, no nosso programa, a gente disponibiliza para você, nosso amigo ouvinte, um link que fica muito mais fácil você acessar o nosso canal, para que você possa ter a facilidade de clicar, entrar. E você tem lá escrito, inscreva-se. Você vai clicar e se inscrever. Depois você vai colocar curtir lá, tem aquela curtidinha. Também tem um sininho, você vai clicar e clicar também em todas as notificações. E depois você vai o quê? Compartilhar com um amigo, com um parente, com um irmão, com a irmã, com o grupo da família. Compartilha com alguém que você ama o nosso programa, porque esse programa tem intuito de levar a palavra de Deus aos corações de todas as pessoas. Justamente, então você compartilha. Já coloquei o link no nosso canais que nós acompanhamos aqui, Facebook, YouTube e também no Instagram.
Já coloquei o link do nosso canal. Só é clicar nele agora mesmo. Clica aí. Você já vai direto para o nosso canal. Se inscreve lá e compartilha, tá certo? Tá bom assim? Tá bom. E já compartilhei também o nosso tema do dia. Também já. Tá bom? Nós vamos para uma reflexão, mas antes da reflexão, vamos falar o tema do dia? Sim. Não? Eu falo, você fala? Pode falar. Pode falar. Tema de hoje, para você, porque a grande maioria das pessoas não sabe se posicionar e nem como agir e se desesperam diante de um problema. Por que será? Você vai colocar o seu comentário e vai participar com a gente. Antes de nós irmos para a nossa reflexão, com a gente aqui, Eliette de Jesus. E ela coloca, boa tarde. Boa tarde, Eliette de Jesus. Que Deus abençoe e vem com a gente. Vem com a gente, Eliette. Que Deus abençoe grandemente no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos para a reflexão de hoje. A arte de viver bem. A arte de viver bem. E essa reflexão de hoje realmente é para refletir e é como se fosse também um caminho. É como se fosse uma direção dada para nós colocarmos em prática. Vamos para ela? A arte de viver bem. Não exija dos outros o que eles não podem lhe dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com os seus olhos, mas olhe-se também com os olhos delas. Não fique ensinando sempre. Você pode aprender muito mais. Não desanime perante o fracasso. Supere-se, o transformando em aprendizado. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Ele pode estar fazendo o que você deixou de fazer. Não estrague um programa diferente com o seu mau humor. Descubra a alegria da novidade. Não deixe a vida se esvair pela torneira. Pode faltar aos outros. O amor pode absorver muitos sofrimentos, menos a falta de respeito a si mesmo. Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. Enfim, agradeça sempre, pois a gratidão abre as portas do coração. Muitos ensinamentos. Sim, muitos ensinamentos. É a arte de viver bem. Para que eu viva bem, você vê, né? Olhar para mim não somente com os meus olhos, mas também olhar com os olhos das outras pessoas. Que legal. Não só cobrar das pessoas, mas ali ensina a gente cobrar delas a responsabilidade. Às vezes a gente exige, às vezes a gente quer que a pessoa faça algo que a gente mesmo não faz. Sim. É ou não é verdade? Verdade. Esse finalzinho foi muito, assim, gostei muito, né? O amor pode absorver muitos sofrimentos, menos a falta de respeito a si mesmo. Às vezes a pessoa ama muito e ela aceita tudo. Aceita tudo. E aceita até a falta de respeito para com ela mesma. Para com ela mesma. Então, aqui diz que o amor pode absorver muitos sofrimentos,
menos a falta de respeito a si mesmo. Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. Então, essa reflexão eu achei Bem maravilhosa. legal. É bem legal. E eu gostaria que nós venhamos, todos nós, refletir e colocarmos em prática. Não Tá aceite bom? menos do que você merece. Justamente. Mas também não cobre aquilo que você não consegue dar. Sim. É bem legal, viu? É bem... Excelente para a gente refletir. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje. A arte de viver bem. E com a gente aqui a Valdelice Ribeiro. E ela coloca, boa tarde, que Deus nos abençoe grandemente. E 2 rosas. Vem com a gente, Valdelice Ribeiro. Uma linda semana. Valdelice Ribeiro, vem com a E gente. Eliette, como é? Elisete? Eliette de Jesus. Também uma linda semana para todos os nossos ouvintes. É isso mesmo, para todos os nossos ouvintes e para aqueles que nós falamos, né? Que acompanham o nosso programa pelas redes da rádio RN Publicidade. Tem muitas pessoas que assistem, né? Mas assistem pelo YouTube da RN, assistem pelo Facebook da RN. E pelo Instagram. Da RN, a gente não tem acesso. Quer dizer, daqui eu tô vendo que ele deixou aberto ali. Mas a gente não tem tanto acesso assim, porque também é muita tela, gente. Não tem muita como. Tela, tá bem distante daqui e eu vejo que tem, e parece que tem ali 2 pessoas, não dá para ver direito que é distante, mas tem pessoas que estão assistindo pelo Instagram da rádio e os que estão também pelo aplicativo da rádio RN Publicidade. Que Deus abençoe a todos de forma grandiosa no nome de Jesus, tá bom? Isso. Então, tema de hoje, minha esposa. Tema do dia, meu povo, para você, porque a grande maioria das pessoas não sabe se posicionar e nem como agir e se desesperam diante de um problema. Então, elas não sabem se posicionar, não sabem como agir e acabam se desesperando diante do problema. A grande maioria das pessoas. Então, vamos falar sobre... Tem alguém aí? Não, tem gente, mas sem comentários. O que é se posicionar? Nós vamos falar sobre posicionamento hoje. E se posicionar é assumir uma opinião, tomar um partido, declarar sua posição quanto a determinado a um fato ou uma situação, né? Isso é se posicionar. Eu me posiciono quando eu também tenho a grande certeza de que eu não estou sozinho, de que eu sei aquilo que eu quero. Então, eu estou passando por um momento difícil, então eu sei o que caminho eu seguir. Mas quando é que eu faço isso, que eu consigo fazer isso? Saber me posicionar diante de uma adversidade, de um problema. Saber me posicionar, saber agir. Porque se posicionar é tomar posição. Eu vou fazer isso, isso e isso. Quando é que eu consigo? Quando eu estou certa de que a minha vida ela está nos trilhos corretos. Quando, vamos falar sem colocar Deus no meio. Eu tomo posição de alguma coisa. E é impossível não colocar Deus no meio. Mas assim, logicamente, né? Porque tudo que a gente fala aqui é sobre a palavra de Deus. Mas vamos dizer assim que eu tenho um problema. Então, o que eu tenho diante de mim para resolver esse problema? Eu tenho as opções. Murmurar, reclamar e culpar os outros. Ou me posicionar e dizer assim, o que eu tenho para poder resolver isso aqui. Então, me posicionar diante daquela circunstância, daquela situação. Quando eu me posiciono, eu olho para o que está diante de mim e eu procuro resolver com o quê? Com inteligência, com sabedoria. Eu não posso sozinha, então eu vou procurar pessoas que possam me ajudar. Pessoas que possam, então, por exemplo, estar com algum problema e eu preciso de um advogado. Então, eu vou procurar quem possa me dar suporte naquilo que eu estou precisando. Então, assim, quando a gente se posiciona diante de qualquer situação da nossa vida, faz muita diferença. Mas a grande maioria das pessoas não sabe se posicionar porque, infelizmente, nós somos pessoas que temos algum tipo de fragilidade, um trauma, problemas não resolvidos, né?
São pessoas que verdadeiramente tendem a ser murmuradoras. Ela sempre culpa alguém, nunca a culpa é dela. Então, assim, infelizmente, as pessoas têm vivido em um mundo que é frenético, que todo mundo quer tudo para ontem, e elas também não têm a paciência para parar, pensar como eu posso resolver isso aqui. O desespero bate logo à porta. E aí eu não tenho como não dizer que é a falta da comunhão com Deus. Quando a gente não tem uma comunhão, um relacionamento, quando a gente não para e coloca diante de Deus o controle da nossa vida, tendemos a nos desesperar, a murmurar, a culpar os outros, a culpar a Deus, a culpar todo mundo, menos a si mesma. Então, a falta de posicionamento na vida das pessoas, eu acredito que é uma das coisas que muito interfere para que as pessoas venham solucionar os seus problemas. Elas sempre deixam para depois, ou elas sempre culpam alguém, ou elas sempre colocam na mão dos outros, ou sempre tem alguma coisa. Mas a falta de posicionamento tem roubado das pessoas o controle da vida. Então, eu vou falar sobre esse se posicionar, Sim. Mas antes, com a gente aqui a Marilene Gama, e ela coloca: boa tarde, meus irmãos, que Deus abençoe. Vem com a gente, Marilene Gama, Deus abençoe. Marilene Gama, vem com a gente. E com a gente também a Silvia Pereira, e ela colocou assim: boa tarde. Boa tarde, Silvia, vem com a gente. Silvia Pereira, vem com a gente. O interessante do se posicionar, como o nosso tema diz, né? Para você, porque a grande maioria das pessoas não sabe se posicionar. É aquele tão chamado em cima do muro. Uhum. É aquele tão conhecido em cima do muro. É aquela pessoa que, pro lado que o muro cair, eu vou. Aquela pessoa que não tem uma decisão. Ou ela é levada pelos outros. O chamado vou com a maioria. Às vezes... Maria vai com as outras. Às vezes ela tem até um pensamento. Mas ela vê que ela, vamos dizer assim, é a minoria. E a maioria está lá, ela vai com a maioria. Ela não se posiciona. Ela está no meio da maioria ali. E ela tem o pensamento dela. Mas ela não toma aquela decisão, ela não toma aquela atitude, porque ela vai. Aí o que é que os outros vão pensar? O que é que vão achar de mim? O que é que eles vão comentar a meu respeito? Ela está preocupada com o pensamento dos outros e ela não se posiciona. A pessoa que não toma posição diante de Deus, ou seja, assumir compromisso, você disse ali, falta de Deus. Então, se ela não se posiciona na fé dela, diante da fé dela, diante daquilo que ela crê, então ela não vai conseguir obter êxito em nada que ela fizer, por falta do quê? Do se posicionar. E como o tema sugere, porque a grande maioria das pessoas não sabe se posicionar e nem como agir e se desesperam diante de um problema. Porque não sabe se posicionar, não sabe buscar a Deus. A gente já falou aqui sobre buscar a direção de Deus. Tudo que a pessoa for fazer, antes ela buscar a direção. Será que é do acordo? Será que é da vontade? Será que Deus quer? Será que eu devo ir para a esquerda? Será que eu devo ir para a direita? Qual o meu posicionamento? Então, você citou aí a definição do que é se posicionar. É a pessoa tomar direção, tomar partido, ela assumir algo. Isso. Ela não pode ficar neutra, ela não pode ficar esperando, como diz o outro, a ver navios. Ela tem que tomar uma decisão. E a decisão é com Deus. Por isso que ela não sabe agir e se desespera diante dos problemas. Por quê? Porque ela não tomou a posição correta. Quando a pessoa toma a posição para lutar junto com Deus, pode vir o problema que vier.
Pode vir a situação que vier, se levanta o problema que quiser. Ela crê que Deus está com ela. Se ela se desespera, é porque ela tem a certeza de que ela está só. Porque quando Deus está à frente da batalha, ela não teme ao problema, ela não teme ao perigo, porque ela sabe em quem ela crê. Como diz, né, a própria palavra de Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Então, se você sabe em quem você crê, então você toma posição. Foi o que Deus falou, né? Uma certa feita para Josafá. Tomai posição e ficai parados e vede o livramento do Senhor. Quando a pessoa toma posição, então ela não precisa se preocupar, porque Deus luta a batalha dela. Batalhas. É essa a minha pincelada. Tá bom? E já que não temos alguém aqui com um comentário, mas você pode colocar o comentário. Alguém aí, minha esposa? Não. Então nós vamos para a canção. Isso. Depois da canção nós voltamos já com o momento com Deus. Então vai abrindo aí Gênesis 14. Sim. Estamos falando sobre a caminhada de Abraão, né? Ainda quando Abrão. Isso. Então, quem está vindo nas segundas-feiras, a gente está falando sobre Abraão, sobre Sara, sobre essa caminhada, sobre a vida de Abraão. Então, vem com a gente participar. O Momento com Deus é Gênesis 14. Isso. E nós vamos postar aí também. Mas antes, com a gente aqui, a Sandra Cunha. E ela colocou assim a boa tarde, boa noite, duas rosas. Como é que você sabe? Deus abençoe a nossa semana. É isso aí, vem com a gente, Dona Sandra, minha flor, Deus abençoe. Dona Sandra, vem com a gente, tá bom? Vamos para essa canção linda e daqui a pouco nós voltamos. Mas o comentário vocês podem colocar. Quando voltarmos, nós vamos ler o seu comentário. Canção de hoje, Me Amou. Sou feliz porque Jesus me amou, me amou, me amou, me amou. Sou feliz porque Jesus me amou, me amou, me amou, me amou. Jesus me amou. Me transformou e me fez transbordar. O seu amor tão lindo que me fez assim. Me encontrei e agora sou parte de ti. Olha, meu Senhor, o meu Redentor. Grande rei, o teu amor mudou todo o meu ser. Jesus me amou, agora vivo, eu vivo a cantar. Jesus me amou e com o seu amor, agora vivo, eu vivo a me alegrar. Jesus me amou, agora vivo, eu vivo a semear. Jesus me amou. Cheia de ilusão, meu coração só resistia à solidão. A tristeza inundou a minha alma mater. Eu fiquei tão perdida, sim, meu Deus. No dia que clamei ao meu Senhor. Meu Senhor, o seu amor. Eu era tão triste, tão cheia de ilusão. Meu coração só existia a solidão. A tristeza inundou a minha alma bateu. Eu
E agora eu sou dele outra vez. Passei a entender, passei a olhar, viver a vida de uma maneira especial. Jesus é meu Senhor, meu galardoador, meu refúgio e o meu grande Deus. Jesus me amou, agora vivo, eu vivo a cantar. Jesus me amou e com o seu amor, agora vivo, eu vivo a me alegrar. Jesus me amou, agora vivo, eu vivo a celebrar. Jesus me amou e com o seu é aquele que me fez reviver, me deu nova alegria, me tirou da escuridão, livrou a minha alma que vivia em perdição. Eu vivia a chorar, eu vivia a lamentar, mas agora só sei viver pra te amar. Jesus me amou, agora vivo, eu vivo a cantar. Jesus me amou e com o seu amor, agora vivo, eu vivo a me alegrar. Jesus me amou, agora vivo, eu vivo a celebrar. Jesus me amou e com o seu amor. Muito bem, 5 horas, às 17h33. E estamos de volta com todos vocês. E vamos para o Momento com Deus. Já postei aí nas redes, que eu estou acompanhando aqui. Mas para você que está nos acompanhando pelo aplicativo ou nas outras redes, Gênesis no capítulo 14. E vamos ler do versículo 8 até o versículo 24, tá bom? E no versículo 8 diz assim, ó: Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Uma grande batalha, né? Sim. E vamos dar continuidade aqui? Não, você pode explicar dos 4 reis, 5 reis aí. É porque nessa batalha desses 4 reis e de 5 reis, você vê que o número, vamos dizer assim, menor venceu o maior. 4 reis Venceu os 5 reis. venceram os 5 reis. Eram 5 reinos que perderam a batalha. Mas você vê que a própria palavra de Deus diz que uns caíram lá nos poços, De betume. outros fugiram, foram derrotados, e os bens, né, foram tomados e também se foram. E essa batalha, vamos lá, Ló é levado cativo. Era onde, quando venceram Sodoma e Gomorra, era onde Ló
estava vivendo. Ló, aquele que a gente falou, O sobrinho de Abraão. o sobrinho de Abraão, que a gente falou que os pastores de Abraão com os pastores de Ló se desentenderam e eles foram obrigados a se separarem. E o Abrão, na época, disse: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló quis ir para onde ele julgou ser melhor, as campinas do Jordão. E foi justamente para essa cidade de Sodoma. E lá, na batalha, eles perderam. Apossaram-se, versículo 12, apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e o perseguiu até Dan. Que interessante. Você vê, Abrão era um homem rico, tinha vários servos e servas, tinha muitas posses. Quando chegou a informação de que o sobrinho dele tinha sido levado cativo, ele reuniu 318 dos mais capazes, nascidos em sua casa. Não foi todos os servos, foram aqueles nascidos. É como que eu poderia dizer assim, não foi qualquer um, foi escolhido aqueles que tinham um compromisso com Deus, os nascidos em sua casa, os que ele conhecia, os que tinham compromisso com Deus. Não foi qualquer um, foi escolhido. Como o nosso tema diz, que sabem se posicionar. Você vê, o Abrão, quando soube do sobrinho, mas o sobrinho tomou atitudes ruins. Ele mesmo foi que escolheu ir para lá. Mas Abrão pensou, é o meu sobrinho. E ele se posicionou Em poder salvá-lo, né? para poder salvá-lo. E escolheu. Ele não escolheu quantidade. Ele escolheu a qualidade. Porque eles bem Teria sabem. mais. De repente, se juntasse tudo, 1.000, 2.000, não sei. É. Mas ele escolheu 318 nascidos na sua própria casa. E aí você vê que não foi qualquer escolha. Ele soube se posicionar. Como você leu na definição, é o quê? Se posicionar. Você leu aí na definição. Assumir uma opinião, tomar partido, declarar sua posição quanto a determinado fato ou situação. Então, a determinado fato Ou ou situação. Ali foi um determinado fato e foi uma situação. E ele se posicionou. Ele poderia dizer, tenho nada a ver com isso, ele tomou a decisão dele e ele está sofrendo as consequências. Também. Mas Abrão quis se posicionar. E foi, aqui, ó. E os perseguiu até Dan. E repartido contra eles, de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Você vê que esses
4 reis que tinham vencido os 5, que era um exército, não diz como, não diz quantas pessoas, mas que a gente entende que era bem numeroso. Poxa, muito numeroso. 4 reinos. Mas Abrão, com os 318, que ele julgou ser mais capazes, nascidos na sua própria casa, ele foi. Você vê que Deus foi com ele, porque ele se posicionou a favor de Deus, e Deus foi a favor dele. Venceu aqueles reis e trouxe tudo de volta, não somente a Ló e A sua família. as coisas dele, né? Os pertences dele, mas trouxe todo o povo também. E todo pertence do povo. E diz assim, né? Cadê? Saiu ainda as mulheres e o povo, ao 17, né? Sim. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, versículo 18, né? Rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Você vê que logo apareceu, e segundo as referências bíblicas, esse... Cadê o nome dele? Melquisedeque, rei de Salém. Não tem um histórico. De onde ele veio, quem ele era. Só diz que ele era rei de Salém. É que dizem nos estudos que Salém era Jerusalém. Sim. Mas que não tem genealogia, não tem uma história, né? E Abraão de tudo lhe deu o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Ele não quis nada do rei de Sodoma, que era as pessoas, que eram os bens, e você vê que o rei disse assim: olha, me dá as pessoas e fica com todos os bens, fica com as riquezas. E Abrão disse: eu não quero nada, nada que não é meu, para que depois você não diga: ó, o Abrão está rico porque foi eu que permiti ele ficar com os bens. E quem enriqueceu, ele já era rico. Sim. Mas quem enriqueceu mais ainda Abrão foi Deus, através das suas atitudes. Diga-me. É isso. Pode continuar. Então, a atitude de Abrão de ir lá e lutar e se posicionar fez diferença. Trouxe a bênção para a vida dele e de Ló. E da família de Ló. Mas não só abençoou a Ló. Quando você está bem com Deus, quando você pede direção a Deus, quando a sua vida você sabe se posicionar e a sua vida está realmente direcionada por Deus, as pessoas que estão ao seu redor também são alcançadas e abençoadas. Porque Abraão foi lutar por Ló, mas ele salvou toda uma nação. Ele salvou todo o povo de Sodoma e Gomorra. Ele salvou todo mundo. Ele abençoou todas aquelas pessoas. Então, a gente tem que entender que quando a gente está direcionado por Deus, quando a nossa vida está entregue nas mãos dele, quando Deus pega as rédeas da nossa vida e conduz, a gente abençoa
até as pessoas que estão ao nosso redor. O seu trabalho, quando você faz algo, ele é abençoado. Na sua casa, o seu casamento é abençoado, seus filhos são abençoados, a roda da sua mesa, como diz Salmo 128, tudo que você coloca a mão prospera, porque a sua vida, ela está debaixo das asas do Senhor. Ele te protege, ele te conduz, que rege a sua vida. Então, Abrão, ele cometeu alguns erros lá atrás. Quem está seguindo com a gente nas segundas-feiras falou que Sara não era mulher dele, mentiu e enganou, mas você vê que ele aprendeu muito. Trouxe Ló que não era para ter trazido. Mas quando ele teve que confiar, ele deixou Ló escolher, e ele foi para Sodoma e Gomorra, e ele ficou no deserto. Então, o deserto é um lugar que nos ensina a confiar em Deus. Às vezes você está vivendo um deserto, um momento difícil, aprenda a se posicionar no seu momento difícil. Aprenda a confiar em Deus. Não é algo fácil? Não, claro que não é. Se fosse fácil, todo mundo se posicionaria. Se fosse fácil, todo mundo obedeceria, mas é algo que você tem que fazer na constância, todos os dias, orando, buscando, pedindo a direção de Deus. E você, por ser constante, o que é constante? Todo dia você fazendo, você vai sendo tratado por Deus na sua alma, seu coração, seu caráter vai sendo refinado, e você aprende a ter uma vida com Ele, e você passa a ter muito mais dele em você. Quando as pessoas olharem para você, vai ver muito mais de Deus no seu caráter, nas suas atitudes, na sua forma de agir. Então, tudo é transformado quando você aprende a realmente se posicionar confiando que Deus está cuidando. E Deus está cuidando. Ele não cuida porque a gente merece, ele não cuida porque a gente faz alguma coisa. Não, ele cuida porque a gente confia. Eu entrego a minha vida na mão dele e digo, Senhor, está aqui a minha vida. Eu não vou dar um passo se o Senhor não decide por mim. Eu não vou dar um passo se o Senhor não me mostrar o caminho. Eu não vou dar um passo se o Senhor não estiver comigo dentro desse barco. A minha vida eu entrego ao Senhor. Mas se posicione. E uma das posições também que as pessoas têm que tomar é decidir ser cristão. Não é um cristão de oba-oba, não é um cristão de porta larga, não é um cristão que todo mundo... Você diz que é cristão só nos seus lábios, mas a sua vida, o seu caráter, a sua conduta, a sua forma de viver não mostrar o Deus que você serve. Quando somos cristãos, quando servimos a Deus, verdadeiramente as pessoas vê Deus na nossa vida. Na nossa vida, eu quero dizer assim, nas nossas atitudes, na sua forma de falar, de pensar, de agir, de vestir, tudo você... Trato para com as pessoas. Trato para com as pessoas. Sabe, eu acho muito interessante quando as pessoas assim, não sou, faz as coisas erradas e diz assim, não, eu sou pecador. Eu não sou perfeito. E não sou perfeito. A desculpa é esfarrapada, porque diz na palavra de Deus, sede santo como eu sou santo. Então, se Deus manda a gente ser, porque a gente consegue fazer o que é certo, ser coerente, correto, sim, sim, não, não, fugir da aparência do mal, ser justo, reto. Tem como, nesse mundo, se afastar das coisas do mundo e se pegar mais as coisas de Deus. Se posicionar, assumir o compromisso, independente, como eu falei, do que vão pensar, do que vão dizer. Dona Sandra diz assim, ó, sobre o tema, porque não aprenderam ainda que elas servem ao único que tem autoridade para determinar o fim, a solução de qualquer problema, e que no seu santo nome tudo é possível, mas preferem contar a um e a outro quando basta orar e confiar no seu agir. No dia 1º de abril, meu esposo foi demitido após 9 anos para que um amigo da administradora assumisse o seu lugar. Falei para meu esposo não murmurar, não falar mal dela para ninguém. Dar glória a Deus, não se desesperar, que eu já tinha entrado em oração e que não iria passar do mês de junho para ele conseguir outro emprego. E hoje meu esposo já foi chamado para uma entrevista. Basta confiar no Senhor de todo o seu coração, que tudo dá certo. Amém. E ela completa, meu esposo tem 52 anos e isso causou um pouco de medo nele, mas graças a Deus ele entendeu
e confiou. Amém. Que lindo testemunho, né? Aí Foi o que ela fez? Se posicionou. Se posicionou. E o que é confiar, se posicionar e dizer, não, vai estar tudo certo. Ó. Tomar atitude, tomar posição. Colocar... Quando você está com a sua vida na mão de Deus, você precisa aprender a se posicionar. E crer que Ele está cuidando. Sabe? Abraão se posicionou. E através da posição dele, ele trouxe a vitória. Né? Ele abençoou aquelas pessoas, não só a vida de Ló. Sim. Salvou a todos. Salvou até indiretamente o reino de Sodoma. Entregou tudo de volta. Não quis nada. Aqueles que tinham perdido todos os seus bens, recuperaram. Abraão não quis nada, mas porque ele se posicionou. Ele não olhou, poxa, mas tem do outro lado lá não sei quantos mil do exército. Mas Abraão foi confiante em Deus. Pegou aqueles nascidos na sua própria casa. Eu confio que Deus, ele vai à frente. E ele foi, lutou e venceu. E é isso que Deus ele quer fazer. Como deu vitória aqui para a dona Sandra, através desse testemunho que ela contou. Em nome de Jesus, ela vai contar ainda mais. Vai dar vitória para vocês também. Deus, ele espera que nós nos posicionemos. Tomemos posição para que ele possa vir e nos honrar e nos abençoar. Tá bom? Ah, mas eu não tenho esse pensamento. Eu penso que não é possível. Eu tenho um pensamento confuso. Nós vamos orar agora. E você vai se posicionar. Você vai dizer, não, a partir de hoje, a minha vida vai ser diferente. Eu vou tomar posição sempre. Eu vou colocar Deus à frente. Eu vou confiar. Mesmo diante das dificuldades, dos problemas, eu vou confiar. E aí Deus ele vai ser contigo para te honrar. Tá bom? Então vamos fazer essa oração agora? Convido todos vocês, por gentileza. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos e te exaltamos. Senhor, conosco diversas pessoas, também com diversos problemas. São diversas as situações, meu Deus, mas Tu és a resposta para todas as dificuldades, todos os problemas. E eu peço, meu Deus, visita agora cada uma dessas pessoas, para que elas venham ter em mente isso, meu Deus. Se posicionar, tomar posição, crer. Mas o que é que os outros vão pensar e vão dizer? Ela não tem que se preocupar com os outros. Ela tem que pensar assim. O que é que Deus ele pensa de mim? Como é que Deus ele vai olhar para mim? E aí você toma a tua decisão de acordo, o desejo e a vontade de Deus. E assim, meu Pai, quando essa pessoa se posicionar, que seja agora, que seja nesse momento, que ela já tome atitude, mesmo contra si mesmo, contra os seus próprios pensamentos. O pensamento dela, de repente, é contrário, que não vai dar certo, que não vai conseguir. Mas ela, meu Deus, ouvindo a tua palavra, ela se posicionando, meu Deus, o Senhor vai abrir portas para ela. O que estava dando errado até hoje vai dar certo. Aquilo que ela não tinha alcançado, a partir de hoje ela vai alcançar. E eu peço, meu Senhor, seja com cada uma dessas pessoas. Seja com esse homem, seja com essa mulher, seja no trabalho, meu Pai, seja em casa. Meu Deus, onde essa pessoa de repente está enfrentando lutas, onde ela está tendo, meu Deus, dificuldades, onde, meu Deus, ela de repente está perdendo, mas que a partir do momento que ela se posicionar, ela venha vencer, meu Deus, para a tua glória. Que ela seja a próxima aqui também a contar um testemunho, ou na igreja dela, ou diante, meu Deus, de outras pessoas, ela possa, meu Deus, contar testemunhos do teu poder. Meu Deus, eu entrego a vida de todos nas tuas mãos e te agradeço na certeza da tua resposta, da tua vitória, em um nome e para a glória do Senhor Jesus. E que todos que creem digam amém
e graças a Deus. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água, por gentileza. Muito bem. E creia que esse Deus que é todo-poderoso, Ele é contigo. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas que de repente você tem enfrentado, creia que Ele está contigo aí. Ele é a tua resposta, Ele é a vitória que você precisa. Se posiciona. Ah, mas as pessoas estão sendo contrárias. Mesmo que tenha pessoas contrárias, se posicione a favor de Deus e Ele vai estar a teu favor também, tá bom? Nós chegamos ao final do nosso programa e, como sempre, a gente fala sobre a nossa loja, o Farol Digital, com os personalizados serviços que nós prestamos a todos. Se você nos conhece, venha nos visitar aqui na cidade de São Félix. E se você não nos conhece, venha nos conhecer, tá bom? O nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, pega lá o que está gravado, assiste do início para que Deus ele venha te abençoar de forma completa, tá bom? Tá certo assim? Amanhã é terça-feira, é a terça-feira do amor, terça-feira da vida sentimental. Nós estamos falando sobre os deveres do homem e da mulher de Deus, tá bom? Tá certo assim? Dona Sandra fala amém, Dona Silvia também amém, e que Deus abençoe a todos. Um bom dia, boa tarde e boa noite. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.